Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Aqui estamos nos preparando para algumas reflexões desta obra que tem trazido grandes esclarecimentos a nós, estudiosos, estudantes, admiradores desta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. O livro Religião dos Espíritos é de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e foi psicografado no transcorrer do ano de 1959, na cidade de Uberaba, do grupo Comunhão Espírita Cristã, aqui em Minas Gerais. E nós estamos felizes porque o comentário de Emmanuel tem trazido muita luz, muito entendimento, além das questões que nós lemos. Às vezes não conseguimos fazer todo o comentário da questão do Livro dos Espíritos, mas alguns pontos que estão ao nosso alcance, devido à nossa limitação de entendimento, nós procuramos fazer a nossa observação. E o livro Religião dos Espíritos foi justamente isso que acontecia nas reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã. O grupo estudava as questões do Livro dos Espíritos e comentavam entre si. E ao final dos comentários, Emmanuel trazia o seu parecer com relação àquela questão que estava sendo analisada na noite. E então, hoje nós teremos mais uma lição muito importante para nós, cristãos, espíritas, nós que procuramos entender a mensagem do Evangelho de Jesus e as revelações que a doutrina espírita tem trazido para nós. Nós estamos na plataforma do YouTube e aqui no X, ao vivo, e convidamos a todos para que nós possamos fazer a nossa preparação mental, fazendo uma prece, confiantes em nossos mentores espirituais, confiantes em nossos anjos da guarda e mentalizando nosso Mestre Divino, Senhor Jesus. Porque é graças às lições de vida eterna é que hoje estamos tendo a segurança em nossa caminhada evolutiva, entendendo por que nós estamos aqui no planeta Terra, qual é o nosso objetivo. Graças a esta revelação do amor que o nosso Pai Celestial tem por todos nós, indistintamente. E então, voltemos ao nosso Mestre, o médico das almas, Senhor Jesus. Divino amigo, aqui estamos.
sequiosos de esclarecimentos, de luzes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, e o compromisso que assumimos diante das tarefas, diante das oportunidades de trabalho que a providência divina nos oferece. Por isso te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine e que nos ajude a tirar bom proveito da leitura destas lições da noite de hoje. Que a tua paz permaneça, Senhor, junto de cada um de nós. Assim seja, graças a Deus. Nossa lição de hoje reflete sobre a questão número 799 do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes. Nós estamos nesta questão hoje, 799, que trata das leis morais. Está no capítulo 8. E o capítulo do 8 tem o subtítulo da Lei de Progresso. Influência do Espiritismo no progresso. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta é uma das questões muito necessárias para o nosso entendimento, pois estamos vendo aí, na resposta da falange do Espírito da Verdade, que o materialismo é uma das chagas da sociedade. Porque o materialismo faz com que o ser humano, tenha toda a sua atenção somente voltada para as coisas transitórias do mundo físico, não percebendo nada além da vida material. E então a pergunta de Allan Kardec traz uma reflexão muito importante, porque sabemos que o Espiritismo é de ordem divina. É a terceira revelação que Jesus envia ao planeta, ao plano Terra. E então, sendo de ordem divina, tem como primícia trazer a verdade a todos os que estão em busca destes esclarecimentos,
em busca de uma vida mais equilibrada, mais justa e com a felicidade que nós encontramos, não só enquanto nós aqui estamos, conforme a nossa vivência, mas especialmente no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E então, a pergunta de Allan Kardec faz a gente pensar: como que o Espiritismo vai contribuir para o progresso da humanidade? E nós vemos no mundo de hoje que o materialismo ainda predomina em muitas nações, em muitas áreas da sociedade humana. E é justamente por esse apego às coisas da matéria, não dando valor ao conteúdo espiritual e moral, é que o ser humano cria tantos conflitos, tantos transtornos sociais entre as nações, entre os povos, e resulta nas guerras que hoje está sendo uma realidade muito triste para a família humana. E então o objetivo, assim como as mensagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é espiritualizar as criaturas. E para nós nos espiritualizarmos, nós precisamos de fazer com que esse materialismo não tenha tanta predominância na nossa existência. Nós vamos analisar que nós estamos num plano ainda material, porque estamos encarnados, e é um plano de expiação e prova, conforme as leis divinas. Sendo expiação e prova, nós estamos passando constantemente por momentos de tribulação, momentos que colocam em prova o que nós já adquirimos no nosso conhecimento moral e espiritual. E então, quando nós valorizamos mais as coisas do plano físico, sem dar atenção, sem valorizar as coisas espirituais, estamos deixando que o materialismo predomine na nossa vida. E então é a chaga da sociedade, porque as pessoas começam a viver somente pensando nas coisas transitórias e, consequentemente, cada um passa a procurar o seu próprio interesse, um interesse egoístico. E então deixa de vivenciar a fraternidade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E é somente através da união fraterna é que nós vamos construir uma sociedade equilibrada, uma sociedade feliz, promissora para o futuro e até mesmo para o momento presente, quando o ser humano aprender a conviver não só dentro do lar, mas também no ambiente de trabalho, na sociedade, compartilhando a gentileza, compartilhando as boas maneiras, mas não só pelo verniz social, mas exteriorizando esse amor fraterno através da sua vivência cristã, o mundo já não será mais de expiação e prova. Estaremos vivenciando o mundo de regeneração. É o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Por isso,
a resposta dos bons espíritos, dos espíritos de luz, que nós entendemos fazer parte da falange do Espírito da Verdade. Quando eles dizem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E então, o Espiritismo faz com que nós, seres humanos, possamos compreender onde se encontram os verdadeiros interesses, aquilo que vai nos dar sentido real para a nossa felicidade. Então, uma das consequências é a vida futura. Por que a vida futura? Tudo o que nós realizamos no presente vai ter consequências no futuro. Seja no futuro do plano espiritual, ou seja em novas reencarnações. E a doutrina espírita nos oferece o meio de nós entendermos como pode ser o nosso futuro conforme o que nós vamos realizar no presente momento. E então a resposta está clara. A vida futura já não vai estar mais velada, obscurecida pela dúvida. O homem então vai perceber melhor que somente através das atitudes do presente, quer dizer, do momento atual, é que nós vamos construir o nosso futuro. Não é? Então, vai sendo abolido, vai deixando de ter esses valores de seitas, de castas, de cores, porque são preconceitos que a sociedade cria e dificulta a convivência fraterna, dificulta o entendimento de filhos do mesmo Pai que nós somos. Somos uma família humana. Para Deus não existe distinção entre povos, entre nações, entre classes sociais. Deus olha com o mesmo olhar de amor, o olhar de complacência para todos os seus filhos, seja qual for a posição em que se encontre. Pode ser o filho mais perverso que o ser humano conhece. É um filho de Deus. Um dia ele será tocado pela luz do amor. Pode demorar séculos, milênios, mas um dia esse espírito que hoje é perverso, ele vai se despertar, porque ele é um filho de Deus. É o que nós aprendemos com a doutrina espírita. E então todos os seres que vivem no planeta são filhos do mesmo Pai. Não é? E então, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós percebemos que Jesus veio trazer essa mensagem. Somos uma família, uma só família. Não é? E ele mesmo usa essa expressão. Um só rebanho, de um só pastor. Então, é o que a doutrina espírita nos oferece quando nós nos dedicamos a estudar as suas revelações, os seus ensinamentos, as reflexões que estão diretamente ligadas com a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E então vamos ver o que Emmanuel traz para nós com relação a essa questão. Foi psicografada a mensagem na noite do dia 25 de 9 de setembro, de 1959. Como nós dissemos, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Palavras de Emmanuel.
não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos por toda a parte, tentando inconscientemente apagar a luz do Espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símil complexo, sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma, à afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes aceite o figurino mental. Desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Quer dizer, aqueles que não estão de acordo com as suas ideias, as ideias dos materialistas, né? Vou reler a frase. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam aqueles que não aceitem o seu figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoam. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos em alentados livros sobre a natureza ou meros conservadores de salão interessados nas sensações inferiores a detrimento da sublimação íntima.
desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas, para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Queridos irmãos, nessas palavras de Emmanuel nós encontramos grande referência para nós termos discernimento. Nós aprendermos a separar aquilo que é benéfico ou até que ponto nós deveremos dar valor às coisas do plano físico, do plano material. Porque estamos vendo aí, muitos estão interessados em apagar a luz do Espírito, por trazer vertentes de teologias, de filosofias somente voltadas para o interesse das coisas materiais, como nós vimos no caso dos epicuristas, aqueles que valorizam a felicidade, mas somente para desfrutar o prazer. E então a felicidade real que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus não está nas coisas transitórias do mundo físico. Está no íntimo de cada um de nós, na nossa essência espiritual. Lembrando as palavras de Jesus quando ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. E então Emmanuel está chamando a atenção porque muitos estão interessados em dar enfoque somente às coisas do plano físico. Vendo aí, por exemplo, ele dizer sobre os telescópios que são lançados nas galáxias para observar o universo, mas querendo uma solução somente voltada para os sentidos da esfera física. Se nós vasculharmos qualquer parte, até mesmo do sistema solar, que é uma mínima parte do universo, materialmente nós vamos só encontrar o que nós vemos com os olhos do corpo físico, com os sentidos físicos. Não vamos perceber as esferas espirituais. Os espíritos estão em toda parte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade maior: que é o espírito? E a resposta vem com muita clareza: o ser inteligente que habita o universo. E então,
nós, como seres espirituais, somos cidadãos do universo. Hoje nós estamos aqui no planeta Terra. Futuramente poderemos estar em outros planetas mais adiantados, conforme seja a nossa conduta, o nosso progresso, a nossa evolução. Não é? E então, Emmanuel nos chama a atenção para nós aprendermos a refletir também nas coisas que trazem o sentido verdadeiro para a nossa essência. Como vemos no Evangelho de Jesus e nas lições que a doutrina espírita nos oferece. Não é? Então, nessas colocações que Emmanuel traz, é justamente chamando a atenção, porque muitos desses que hoje divulgam essas teorias, eles vão ter que facear, vão ter que encarar a verdade mais cedo ou mais tarde. E então, quanto antes o despertar da consciência chegar, melhor, não é? Vamos ver aí que ele usa uma colocação dos problemas do destino e do ser. Quem não se preocupa com o seu destino, com o seu futuro? Mas esse futuro não é somente o futuro de encarnado, porque o nosso corpo é uma vestimenta. A essência somos nós, o espírito. Então, problemas do destino e do ser que vai prevalecer após a extinção da vida física. Chegará o momento em que nós deixaremos o corpo para trás, porque já não vai servir para nós. É uma roupa que já não tem mais vitalidade, não vai ter mais utilidade para nós como espíritos. Não é? E então nós continuaremos vivendo esse ser pensante, este ser que é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, vai prevalecer a sua vida de espírito imortal. Mas o corpo vai voltar ao laboratório da natureza. Não é? E então esses materialistas não entendem, não enxergam ou não querem enxergar esta realidade. Asseveram que é preciso de plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma. Isso é um ponto muito importante, porque as nossas universidades, voltadas somente para o pensamento materialista, vai desenvolver somente pensamentos egoístas, que separam as pessoas, divide a sociedade. Se existir um pouquinho de fraternidade nas lições, nas orientações acadêmicas, se existir um pouquinho do teor espiritual, as noções da alma começam a se destacar na convivência. Por isso Emmanuel está dizendo aí que esses materialistas estão na feição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Porque para o materialista não existe essa responsabilidade moral. É a lei do mais forte, é a lei do mais esperto. É a sagacidade que prevalece. Existe um ditado que diz que o mundo
é dos mais espertos. Olha que pensamento totalmente voltado para as coisas egoístas. Não é? Jesus veio nos ensinar o contrário. A compartilhar aquilo que a providência divina coloca ao nosso alcance. Dai de graça o que de graça recebestes. Né? E então são inúmeras as reflexões que nós aprendemos com o Evangelho de Nosso Senhor. E a doutrina espírita vem mostrar para nós, nestas obras, tanto no Livro dos Espíritos, que é uma obra básica da doutrina, onde se assenta toda a filosofia, para nós termos uma construção da própria felicidade, seja individual, seja coletivamente. Vejamos aí que Emmanuel faz uma observação muito importante. Muitos destacam esse imperativo da solidariedade, que é o que nós procuramos destacar também. Mas tem um porém, que esses materialistas, eles preconizam a eliminação dos que nasçam doentes, deficientes. E então, aquele ser que tem uma comorbidade física, eles não merecem sobreviver, segundo a ótica desses materialistas. Quantos abortos são realizados pregando que a criança vai nascer deficiente? Não é assim? Incapazes. E então é uma vertente do materialismo que escraviza o ser humano e deixa de incentivar o amor ao próximo. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem não lhes aceite o figurino mental. Está muito claro isso aí. Falam somente na liberdade. Mas se existe alguém que não está de acordo com as suas ideias, com as suas teorias, eles então desprezam essas pessoas. Onde está a liberdade? A liberdade de pensamento. Onde está a liberdade de expressão? Não é? Se os materialistas estão tentando dominar esta questão aí. Não é assim? E então são várias as situações que Emmanuel está trazendo para nós e nós precisamos refletir. Olha aí, dizendo, eles recomendam a investigação das questões do espírito, que nós estamos procurando dar enfoque no espírito que é imortal. Mas esses materialistas injuriam as inteligências sinceras e desassombradas, porque querem descobrir a verdade. Né? E então é um contrassenso do próprio materialismo. Porque aqueles que procuram desassombradamente conhecer a verdade, eles não têm que fazer alarme, mas buscam conhecer os esclarecimentos, as revelações, conforme o seu entendimento. São desassombrados porque não temem a verdade. Lembrando a frase de Allan Kardec, a fé sincera, a fé raciocinada,
é aquela que pode encarar a verdade, a razão, em todas as épocas da humanidade. Por isso são desassombradas. Trazem consigo esse desejo de descobrir onde está a razão de tudo isso aí. Né? E então é a fé raciocinada que nós aprendemos com a doutrina espírita. Vou refazer a frase. Se eu errar em algum aspecto, vocês me perdoem, mas é nesse sentido. Fé raciocinada, segundo Allan Kardec, é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Porque não vai ter medo das consequências. Continuando as palavras de Emmanuel, aconselham o respeito às religiões. Olha que detalhe importante. É uma falácia que eles usam a respeito das religiões. Mas em vez de ajudá-las a divulgar esse sentimento que Jesus veio dar o testemunho na sua vivência, procurando extirpar o sofrimento. De onde que vem o maior sofrimento da humanidade? É justamente a ignorância, de não aprender a conviver entre si. E então, esses materialistas solapam a existência, menosprezam, desvalorizam a existência das religiões, a golpes de sarcasmo sutil. Se tornam críticos de algumas circunstâncias dos fatos, utilizando requintes de sarcasmo. Não é? Tudo isso aí é as formas que o materialista ou os materialistas utilizam por algum interesse. Agora Emmanuel traz também esse conforto para nós. Não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, ela trabalha com fatos, com experimentos, com provas, não é? E então existem esses pesquisadores que são respeitáveis. A ciência é a matriz do progresso. É graças a ela que nós estamos num plano mais evoluído intelectualmente. As comunicações, as telecomunicações, tudo que nós temos na modernidade de hoje é graças à ciência. E então Emmanuel diz, ela é a matriz do progresso. Será sempre no mundo a interrogação vestida de luz. Não é aquela vertente de sarcasmo, é vestida de luz porque quer desvendar aquilo que o ser humano precisa ser esclarecido. Precisa conhecer de acordo com a sua capacidade, não é? Porque nós temos as nossas limitações. Pode ser o pesquisador mais inteligente, o gênio mais avançado da ciência. Tem as suas limitações. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, vai tendo novas oportunidades de receber outras revelações, conforme o seu preparo intelectual e moral. E então Emmanuel diz que esse trabalho da ciência, com a interrogação vestida de luz, entesoura experiências diante da verdade.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Eu esqueci o capítulo, mas se nós pesquisarmos, fica fácil de saber qual é o versículo, o capítulo e o versículo. Ou 8:32, me parece. Se eu tiver errado, vocês me desculpem. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas. E ele já está mostrando aquele que só pensa nos prazeres transitórios, né? Interessados em sensações inferiores a detrimento da sublimação íntima. Por que a detrimento? Porque se nós vamos nos apegar às sensações inferiores, os prazeres mundanos, a nossa sublimação de filhos de Deus vai ficar estagnada ou menosprezada, e as consequências para nós virão, não é? Desde as primeiras horas da nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra. Olha aí, então é o ponto-chave de nós procurar a nossa espiritualização, anulando esse materialismo. Podemos dizer que estamos nos desmaterializando porque nós somos seres apegados à matéria, pelas nossas limitações, pela nossa inferioridade, pelo mundo de expiação e prova. Ainda o materialismo está tendo grande predominância. Mas, à medida que nós vamos nos esforçando para conhecer e vivenciar os ensinamentos de Jesus, estaremos nos espiritualizando. E o materialismo já não vai predominar. Não é isso? Temos assim a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade. Esse é o objetivo, a imortalidade. Quem que deu para nós esse maior exemplo, esse maior testemunho de imortalidade? Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição. Ele, depois daquele testemunho supremo na cruz, voltou para mostrar aos seus seguidores que a morte não existe. Não é? Ou, podemos dizer, a morte existe para o corpo físico, mas os mortos não existem. Porque aqueles que nós imaginamos mortos estão mais vivos do que nunca, né? São os espíritos, somos nós, a nossa essência. Somos imortais, né? E então é o que Emmanuel está dizendo, a tarefa de conduzir a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante. Olha aí, é constantemente. Sempre nós teremos desafios para nos desvencilhar desses grilhões que nos algemam, que nos prendem aqui no plano físico. Para atingirmos a meta, nós precisamos então ter, cada um de nós, essa vivência que aprendemos no Evangelho de Jesus. Os princípios que nós estudamos, que nós divulgamos, nós vivenciar. Não ficar como diz Jesus em algumas passagens do Evangelho, na hipocrisia dos fariseus. Porque os fariseus, muitos, falavam sobre as revelações do Antigo Testamento, sobre a Torá, sobre as lições de Moisés, mas não vivenciavam. Por isso Jesus, muitas vezes, chama eles de hipócritas. Falavam, mas não vivenciavam.
nos nossos dias, nós também temos que ter esse cuidado. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Se nós somos conhecedores dessas verdades, nós temos o dever de vivenciar. A nossa própria consciência nos mostra, nos põe frente a frente com a verdade. Não é? E então Jesus fala para nós: muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. E então é para nós viver esses princípios que aprendemos a nossa obrigação. E servir, olha só, servir a todos. Vamos lembrar novamente outra vez, as palavras de Jesus, quando ele diz: meu Pai trabalha até hoje. Nas versões de algumas Bíblias. Nós temos as orientações do professor Severino Celestino, que no original, a palavra correta, que está lá na Bíblia original, é servir. Meu Pai serve até hoje e eu também sirvo. Jesus veio para dar esse testemunho de servir. O seu testemunho na última ceia foi justamente esse, de servir, dando exemplo aos apóstolos, aos seus discípulos. Cingiu-se com uma toalha à cintura à maneira dos escravos da época. Lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus fez esse gesto, lavou os pés dos apóstolos e encontrou um obstáculo em Pedro, quando Pedro diz a Jesus: jamais vou permitir que me lave os pés. Na visão de Pedro, Jesus não poderia se humilhar e lavar os pés. Então, Jesus chama a sua atenção quando diz a Pedro: se eu não lavar os seus pés, não poderás ter parte comigo. Chamando Pedro para a atenção da essência do testemunho de vida em servir, em trabalhar para o próximo. E Pedro, mais do que depressa, diz: Senhor, então lava, não só meu corpo, mas lava também minha cabeça, minha alma. Olha a atitude de um que está sintonizado com as lições do Mestre. E então, nos nossos dias, nós temos esta obrigação de servir e o dever de estudar, porque através do estudo nós vamos aprender, vamos nos esclarecer. Não é isso? E então, queridos irmãos, estas palavras de Emmanuel nos traz, primeiramente, grandes esclarecimentos nesse ponto de nós aprendermos a ter o discernimento. Até onde nós vamos utilizar as coisas do mundo transitório, mundo físico, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Até onde está sendo útil e quando é que começa a nos prejudicar, quando deixamos nos levar de uma forma impensada, desavisada ou apaixonada pelas coisas da matéria. Não é? Não é esta a lição que Emmanuel está trazendo? E no Livro dos Espíritos, como nós vemos a pergunta e a resposta que foi lida. E então, meus irmãos, fica para nós a reflexão da noite, esperando que possamos nós aproveitar bem essas orientações, porque
quanto mais esclarecimento, mais condições de discernimento. É luz para o nosso caminho. Conhecimento é luz. E então nós vamos saber aonde poderemos colocar os pés, aonde caminhar, onde andar, para não chegar em lugar errado. Não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos assim as reflexões da noite, esperando que todos possamos prosseguir nestas pesquisas, nesses estudos. E nós agora vamos então fazer uma prece final, confiantes e agradecidos por este momento de reflexão, por esse momento de aprendizado, que a espiritualidade maior, os mensageiros da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, proporcionaram a todos nós, encarnados, e também nossos irmãos desencarnados que estão necessitando, tanto quanto nós, destas luzes. Senhor Jesus, queremos agradecer por esses momentos, por estas reflexões, por estas energias que criamos e que nos envolveram, trazidas das esferas mais altas, pela presença dos teus missionários, os espíritos de luz, os anjos guardiães, mentores espirituais. Gratidão, Senhor, por esse acréscimo de misericórdia. Que esta paz possa permanecer junto de nós. Que saibamos conservar conosco esta energia suave, doce, fraterna, que emana do teu coração bendito. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nobres internautas que nos visitaram pela primeira vez na plataforma do YouTube ou aqui no X, gratidão a todos pelo apoio, pelo incentivo ao nosso trabalho, e pedimos a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Gratidão.